Seguinte, coeficiente D Para analisar o coeficiente D, vamos utilizar a função cosseno, mas serve também para a função seno, tá certo? Sem nenhum problema. Eu tenho aqui a função cosseno no formato original, então perceba aqui, ó, período vai de 0 a 2π e tal, conjunto imagem de -1 até 1, toda aquela ladainha que você já conhece, tá certo? Mas assim, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, analisar o que é que acontece com a função, não é? E essa análise, ela é uma análise visual através do gráfico. Então é o seguinte, olha, o que acontece se eu pegar esse arco X aqui, o arco X, e somar com um número real, ok? Então aqui é só o que eu esqueci no exemplo anterior, esse D aqui, ele tem que ser um número real, né? Que ele pode ser evidentemente expresso através de um gráfico, de um arco, tá certo? Então seria o seguinte, olha, veja só, eu vou aqui criar uma função cosseno com esse D aqui sendo substituído por um número real, né? Expresso através de um gráfico, de um arco, né? Então ficaria assim, pessoal, veja só. Alterei a função f, então eu tenho agora a função m de x igual a cosseno de x mais π sobre 2, tá certo? Perceba que o D é π sobre 2, olha. D é π sobre 2, ok? E a gente analisa aqui, não é, através do gráfico, tá certo? O que é que aconteceu com a função, certo? Bom, pessoal, veja só. Novamente eu percebo que a função ela não cresceu aqui na vertical, não é? Ou seja, ela tem o mesmo tamanho da função original, olha, na vertical, tá certo? Ou seja, o ponto mais alto dela com relação ao eixo y é 1 e o ponto mais baixo dela com relação ao eixo y é -1. Tá massa? Com relação ao eixo y é -1. Então, mesma coisa, tá certo? O que eu estou percebendo é o seguinte, eu estou percebendo que exatamente, olha, essa função ela não cresce também na horizontal, ela não esticou nem encolheu, digamos assim, okay? Na horizontal. O que eu estou percebendo é que essa função, esse gráfico se deslocou, ele moveu-se, né? Ou para um lado ou para outro. Então, por exemplo, aqui, ó, suponha esse ponto P aqui. Ponto P aqui. Vamos lá. Um ponto aqui que eu estou chamando de P. Ok? Então, esse ponto P, ou ele moveu-se para cá, olha, ou ele veio para cá. Aqui, ó. Ou ele veio para cá. Entendendo? Estou dizendo o seguinte, se esse ponto P veio para a direita, então quer dizer que o gráfico, nesse caso aqui, ou seja, quando eu somei o gráfico original, que é x por π sobre 2, eu estou dizendo o seguinte, que pode ter sido que esse gráfico moveu-se para a direita. Tá entendendo? Ou seja, essa parte aqui mais alta do gráfico, olha, tá vendo? Pode ser que ele tenha vindo para cá, ou pode ser que ele tenha vindo para cá. Ok? Então eu tenho aí essas duas possibilidades, né? Para cá seria uma distância maior, para cá uma distância menor, né? E a gente pode evidentemente relacionar também essa distância com o valor aqui, ó, do D, ok? Bom, beleza, olha só. Para a gente, não sei se vai elucidar essa dúvida ou vai criar uma nova dúvida, a gente vai substituir aqui esse D por um novo número. Então, beleza, aqui é o seguinte, olha, eu substituí agora o D por -π. Então aqui é D, olha. E é -π, eu tenho uma função h, evidentemente uma nova função, né? Então eu estou chamando ela de h. E o gráfico dela é esse gráfico vermelho aqui. Ó. Perceba? Esse gráfico vermelho, quando eu substituí o D por -π, ele também não cresceu na vertical. Tá certo? Ele tem o mesmo tamanho da função m e o mesmo tamanho da função f na vertical. Tá certo? Ou seja, o maior valor dele é 1 e o menor valor dele é -1 aqui. Ó. Tá vendo? Aqui, o menor valor dele, que isso na verdade com relação ao eixo y é -1. Tá certo? Eu também percebi que esse gráfico ele não cresceu na horizontal. Então, novamente, olha, as nossas dúvidas não é, as nossas suspeitas não é, estão confirmadas. Na verdade, o que esse D faz aqui é mover o gráfico na horizontal, ou para um lado ou para o outro. Então, novamente, veja só, se esse ponto aqui for um ponto P, com relação ao gráfico vermelho, eu não sei se esse ponto P, se ele veio para cá, para aqui, ó, ou se ele veio para cá.
ok? Como é que eu vou elucidar essa dúvida? Eu vou elucidar o seguinte, olha, eu vou lá no GeoGebra, que a gente vai ver esse gráfico se movendo. Então não tem estratégia melhor, tá entendendo? Mas assim, veja só, é bom a gente observar que no primeiro exemplo aqui, olha, na primeira modificação, o valor de D é positivo, e na segunda modificação, o valor de D ele é negativo, tá entendendo? Então é importante a gente observar esse detalhe aqui. Será que é indiferente? Ou seja, será que quando o valor de D é positivo e quando ele é negativo, o gráfico move-se sempre para o mesmo lado? Será que na primeira situação move-se para um lado, na segunda move-se para outro? Então todas essas dúvidas elas serão elucidadas lá no GeoGebra, tá certo? Bom pessoal, eu estou aqui no GeoGebra, veja que eu estou com um gráfico da função cosseno, que é o gráfico que a gente está analisando lá no PowerPoint, né? Assim, eu tenho aqui a função g de x igual a cosseno de x mais d, ok? Então o nome lá é f, mas sem nenhum problema, tá certo? É a mesma coisa, isso aqui não altera em nada na função, tá certo? Então cosseno de x mais d, ok? E como vocês sabem, esse d que aparece aqui, ele está linkado a esse botão, ou seja, se eu mexer nesse botão, eu altero o valor de d, ok? E o D aqui está posicionado em 0. Então o D aqui é 0. Então fica x mais 0, que é x, não é? 10 mais 0 não é 10. Então x mais 0 é x, ok? Então eu tenho aqui a função cosseno de x, ou seja, a função no formato original. Olha. Período indo de 0 aqui, tá vendo aqui? 0 até 2π, beleza? Não é? E o que a gente quer, evidentemente, saber é o seguinte: se eu mover aqui o valor de D para positivo, né, que é para cá, que é para a direita, para onde é que esse gráfico se move, certo? A gente já sabe que o D, na verdade, ele move o gráfico na horizontal, para a direita ou para a esquerda. Falta a gente saber o seguinte: se o D for um número positivo, o gráfico move-se para a direita ou para a esquerda? Se o D for um número negativo, o gráfico move-se para a direita ou para a esquerda, tá certo? Aí é isso que a gente tem que analisar. Eu vou pegar esse gráfico aqui e vou colocar um pouquinho mais no centro, certo? Para a gente observar direitinho, ok? Vou pegar esse ponto aqui, eu vou colocar vermelho, colocar ele vermelho, tá certo? Para a gente observar, vou aumentar o seu tamanho também, colocar ele aqui vermelho, tal, tá, tamanho 10, beleza? Ficou bem grande. Então veja só, seguinte. Primeiramente eu vou, como no nosso primeiro exemplo, o valor de D era π sobre 2, certo? E π sobre 2, como a gente sabe, é 90 graus. Eu vou tentar colocar o D aqui em 90 graus, tá certo? Para ver o que acontece, ok? Não consigo colocar em 90 graus porque é bem sensível, mas coloquei bem pertinho, ó, 92, ok? E eu percebi que o ponto P saiu daqui, olha, e veio para cá. Esse ponto P, pessoal, ele está preso no gráfico. Então não é o ponto que está deslizando aqui, não. Ele está preso no gráfico, ou seja, na verdade, olha, essa parte aqui mais alta do gráfico, ele saiu daqui e veio para cá, ok? Então moveu-se para a esquerda, certo? Para a esquerda. Ok, para cá, para a esquerda. Quando eu aumentei, não é? Quando eu tornei o valor de D um número positivo, tá certo? Então, quando o D for um número positivo, o gráfico moveu-se para a esquerda. Vou voltar aqui para o 0, certo? Que é o nosso padrão aqui. Então, veja só, que o ponto P está aqui em cima do eixo Y. E o nosso outro exemplo era o seguinte: o D era menos π. Então, menos π seria menos 180, né? Então vou colocar o D aqui em menos 180. Menos 180, vou tentar colocar, passei, tá certo? Mas o que eu quero observar é o seguinte, menos 100, menos 180, consegui, beleza? Então é o seguinte, mas o que eu quero perceber é o seguinte, é que o ponto P estava aqui, olha, e ele moveu-se para cá, tá certo? Moveu-se para a direita. Então quer dizer o seguinte: quando o valor de D é negativo, o gráfico da função ele move-se para a direita. Está tirando para a direita, ok? Para cá, olha. Direita para cá. Tá certo?
Então, pessoal, veja só. Ele move-se para a direita com relação ao gráfico da função original. Presta atenção nisso aí, certo? Então, move-se para a direita. Então, é o seguinte, se eu tenho o gráfico da função original, que é cosseno de x, e se eu tenho um novo gráfico, que é assim, um gráfico da função cosseno de x menos π, então, o que esse cosseno de x menos π vai fazer é pegar o mesmo gráfico da função cosseno de x, transladar ele, né, a palavra no vocabulário matemático é essa, transladar o gráfico para a direita, mover para a direita. Beleza? Bom, seguinte, a outra coisa que a gente quer analisar é a relação do valor de π, do valor do d, desculpe, a relação do valor do d, pessoal, com, deixa eu colocar aqui no zero, tal, zero, isso, zero, a relação do valor do d, certo, com o deslocamento, ou seja, com o quanto o gráfico se move para a direita ou para a esquerda, certo? Eu já sei que quando eu mover, quando eu transformar o número d em um número positivo, o gráfico move para a esquerda, para cá, olha, para cá, tá certo? Mas assim, se eu substituir o d por 90 graus, que é π sobre 2, qual vai ser o deslocamento do gráfico? Vamos ver aqui, ó. 90 graus, quase que eu chegava no 90, 92 é o que eu consigo, tá certo? Perceba o seguinte, olha, com relação aqui ao eixo x, o ponto P ele estava em cima do zero, certo? Com relação ao eixo x, o ponto P estava no zero radianos. Quando eu aumentei para 90 graus, certo? Está aqui 92, mas vamos considerar que fosse 90, eu percebi, olha, que o ponto P veio para menos π sobre 2. E menos π sobre 2 é o quê? Menos 90 graus. Mas eu estou interessado em distância, em intervalo. Ou seja, o que esse ponto P caminhou para cá, na verdade, foi os mesmos 90 graus. Está entendendo? Ou seja, 92 no caso, né? Ou seja, se eu pegar aqui e colocar o D, pessoal, 90 graus, o gráfico move-se 90 graus para a direita, para a esquerda, para cá. Veja que eu estou repetindo que até eu mesmo me confundi. Veja só. Se eu substituir o D por 90 graus, o gráfico move-se 90 graus para a esquerda, que é para cá. Tá certo? Se eu, veja só, agora vamos lá o seguinte. Voltei aqui para o zero. Se eu substituir o D por menos 180, deixa eu ver se eu consigo. Isso, menos 180. Perceba que o gráfico saiu do zero e veio para o π, que é 180. Ou seja, o gráfico ele vai se mover 180 graus, que é π radianos. Tá certo? Isso para a direita. Ok? Então, o seguinte, olha, o número que entra aqui no lugar de D corresponde o número de unidades que o gráfico vai se mover, certo? Se o número for negativo, ele vai se mover para a direita, já que vocês não estão me vendo aqui a minha mão, mas assim, ele vai se mover para cá, olha, para a direita. Se o número for negativo, se o D for negativo, ele move-se para a direita. Se o D for positivo, ele move-se para a esquerda, tá certo? Agora eu vou dizer a vocês o seguinte, que nem tudo que eu falei aqui agora é verdade. Por que não é verdade? Porque tem uma observaçãozinha que a gente tem que fazer aqui, tá certo? Deixa eu voltar lá para o PowerPoint para a gente conversar isso melhor, beleza? Bom, pessoal, o que eu queria dizer é o seguinte, veja só, vou colocar aqui como observação, tá certo? Seria o seguinte, olha, observação, Então seria o seguinte, olha, o coeficiente D, ele move, no vocabulário matemático seria translada, tá certo? Mas assim, não tem problema não. Ele move o gráfico da função ele move quanto? Ele move em
Veja só. Em D sobre C, exatamente. Veja só. Aqui precisa do C. Em D sobre C, unidades. Unidades. Ok? Então, para a esquerda. À esquerda. À esquerda. Quando? Quando é que ele move para a esquerda? Se, olha, veja, o D dividido por C for maior do que zero, for positivo. Ok? Se ele for maior do que zero, né? Ou para a direita, se o D dividido por C for um número negativo. Professor, não entendi nada que o senhor falou agora, mas vai entender. Veja só. Primeira coisa, deixa eu apagar esses outros P's aqui. Ó. Pegar isso aqui, pegar isso aqui. Beleza? Então é o seguinte, olha, veja só. O número que tem aqui não é π sobre 2? Não é isso? Π sobre 2, veja só. Isso é o valor de D. Veja, mas aqui também eu tenho um C, certo? E o C aqui é 1. Ok? Então o que é que ele diz? O coeficiente D move o gráfico da função em D sobre C, unidades, não é? Para a esquerda, se o D dividido por C for positivo. Vamos lá, então veja só. Com relação a esse gráfico aqui mesmo, esse gráfico aqui, olha, o gráfico dessa função, desculpa, o gráfico dessa função aqui, m de x, né? Ele na verdade ele se moveu para a esquerda ou para a direita. Vamos ver aqui o seguinte, vamos lá. Primeiramente, olha, a gente vai pegar esse número e dividir por esse em módulo, tá certo? Em módulo. Vamos lá. Então seria o seguinte, olha. Deixa eu colocar aqui módulo. Então, seria a fórmula é D sobre C. Substituindo, fica o quê? Fica o seguinte. Aí. Quem é D? π sobre 2. Vou colocar aqui do lado para que não tem espaço. π sobre 2. π sobre 2. Ok? E quem é C? C é 1. Deixa eu colocar logo aqui, C é 1. Pessoal, é claro que π sobre 2 dividido por 1 dá π sobre 2, né? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na verdade, olha, o gráfico dessa função, ele foi transladado, ele se moveu π sobre 2 unidades. Que é 90 graus, né? Logo perceba, não pode ser para cá, olha, porque não pode ser para cá, porque se aqui é 2π e esse ponto P aqui, veja, ele tá mais, ele deve ser em torno de 4π. Então de 2π para 4π eu tenho de 2π para 4π, pessoal. Se não for 4π, é 4π exatamente, né? Veja só, de 2π para ele chegar aqui, olha, eu tenho uma distância de 2π, porque aqui é 2π e aqui é 4π, entendeu? Beleza, então é uma distância de 2π. E 2π, é claro que é diferente de π sobre 2. 2π é 360 graus e aqui é somente 90. Então, na verdade, esse ponto P, olha, ele veio para cá. Tá certo? Ele veio para cá, olha. Ok? Então, o ponto P ele veio para cá. E como é que eu sei que veio para cá? Porque, veja, daqui, que é 2π, para 3π sobre 2 é exatamente 90 graus. É π sobre 2, ou seja, essa distância daqui até aqui é π sobre 2. Professor, como é que o senhor sabe? 3π sobre 2 é 270. E 2π é 360. De 270, faça a continha aí, 270 para 360 não dá 90? E 90 é π sobre 2, ou seja, veja só. Esse gráfico moveu-se, olha. Deixa eu colocar aqui. Ele moveu-se π sobre 2 unidades.
Pi sobre 2 unidades, tá certo? Bom, aí veja só, como é que eu sei que, eu estou vendo aqui que é claro que foi para a esquerda, mas como é que eu chego a essa conclusão que é para a esquerda? O seguinte, olha, ele diz que é para a esquerda se o D dividido por C dá um número positivo, maior que zero positivo, né? Aí veja só, D dividido por C, a gente vai fazer a conta sem precisar. Veja, o D não é um número positivo? É. O C também não é um número positivo? Número positivo dividido por número positivo dá o quê? Dá positivo. É isso, dá positivo. E se dá positivo, o gráfico move-se para onde? Para a esquerda. Exatamente. Olha aqui. Sendo essa aqui. Esquerda. Beleza? Então, tranquilo demais. Olha. Como é que eu sei que é para a esquerda? Eu pego o D e divido por C. Tá certo? Então, o D dividido por C em módulo, ele fornece a quantidade de unidades em que o gráfico vai se mover, ou para a direita ou para a esquerda. Ou seja, aqui eu não posso concluir. Está entendendo? Se é para a direita ou para a esquerda. O que eu posso concluir aqui é apenas a quantidade de unidades que o gráfico vai se mover. Ou seja, o quanto o gráfico vai se mover, né? Mas quando eu, sem módulo, eu divido D pelo C, né? Se dá um número positivo, aí eu sei exatamente aí que o gráfico move-se para a esquerda. Ok? Aí vamos ver o nosso outro exemplo aqui. Vamos lá. Então, primeiramente a gente vai dividir em módulo. Perceba que o D é menos π. E o C também aqui é 1. O C é 1, tá certo? Então, primeiramente em módulo vai ser o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Em módulo, C dividido por D. A fórmula, né? Então, o seguinte. Quanto é C? Menos π. Quanto é D? Desculpe, quanto é D? É menos π. Deixa eu apagar aqui. Fazer direitinho. Quanto é D menos π? Escrevi a fórmula errada. Deixa eu escrever. Então a fórmula é D sobre C. Aí quanto é D? Menos π. Quanto é C? 1. Então, se eu dividir, evidentemente aqui, qualquer número dividido por 1 é qualquer número, mas como está em módulo, a gente desconsidera o sinal. Então, aqui eu chego à conclusão, aqui, no caso dessa função, o gráfico moveu-se π unidades. Beleza? Mas aí, foram π unidades para a direita ou para a esquerda? Como é que eu sei isso? Eu sei o seguinte, novamente eu pego o D agora sem módulo, certo? Eu pego o D, divido pelo C e observo se vai dar um número positivo ou negativo. Eu não preciso fazer essa divisão novamente não, pessoal, é só ver aqui. Aqui não é um número negativo, D, e o C não é um número positivo, número negativo dividido por número positivo dá negativo. Ok? Então, se dá negativo, o gráfico move-se para a direita. Olha aí. Beleza? Então, são essas conclusões aí, né? Veja que tanto na análise gráfica assim tal, mas a álgebra nos ajuda muito, tá certo? Se a gente lembrar dos conceitos e tal e aplicar as ideias, né, a gente consegue... por exemplo, fazer tudo que eu fiz lá no GeoGebra, a gente consegue tirar as mesmas conclusões aqui, né, aplicando essas fórmulas. Ok? Beleza? Então, só para não desencargo de consciência, então é o seguinte, com relação ao gráfico vermelho, né, esse ponto P, na verdade, ele veio para cá, né? Olha aqui, veio para cá. Né? Por que eu sei que ele veio para cá? Porque... eu estou vendo aqui, olha, que D dividido por C dá um número negativo, então o gráfico move-se para a direita. Então, moveu-se para a direita, né? E percebo também, veja aqui é 2π e aqui é 3π. Exatamente, π unidades o movimento do gráfico, tá certo? Então, o gráfico moveu-se π unidades, certo? Então, só recapitulando aí muito rápido o seguinte, olha, estou fazendo uma revisãozinha.
o que é que o A faz na função do tipo trigonométrico? O A move o gráfico para cima ou para baixo. Se o A é positivo, o gráfico move para cima. Se o A é negativo, o gráfico move-se para baixo. Tá certo? O que é que o B faz? O B estica o gráfico na vertical. Estica ou encolhe o gráfico na vertical. Tá certo? O que é que o C faz? Estica ou encolhe o gráfico na horizontal. Ok? O que é que o D faz? Move o gráfico na horizontal, para a direita ou para a esquerda. Tá certo? Para a direita ou para a esquerda. Então, o D seria bem parecido com o A. Enquanto que o A move o gráfico para cima ou para baixo, o D move o gráfico para a direita ou para a esquerda. Tá certo? O B seria bem parecido com o C, porque o B estica o gráfico na vertical, o B, né, estica ou encolhe, e o C estica ou encolhe o gráfico na horizontal. Tá certo? Nesse efeito de sanfona. Beleza? Então é o seguinte, veja só, o que nós temos agora são alguns, eu vou trabalhar alguns exercícios resolvidos com vocês, tá certo? E aí eu vou ter, não é, alguns exercícios aí propostos, tá certo? Com base nisso que a gente discutiu. Então vamos lá para a nossa resolução, beleza?